Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 17 de agosto de 2022, Apóstolo Bonaiti. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Uma alegria poder compartilhar a palavra pastoral desta quarta-feira com vocês. E, em primeiro lugar, quero trazer saudações do nosso apóstolo de distrito para todos. Para esta noite, temos uma palavra que está escrita em Lucas, no capítulo 10, versículo 18, que diz assim: E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Bem, o tema para hoje é Jesus venceu o mal. E a mensagem que nos está dando o apóstolo maior é: Deus venceu Satanás, como está escrito aqui na Sagrada Escritura. E para apoiar este tema, nós temos uma leitura bíblica em Lucas, no capítulo 10, versículos 1 e 2, que diz assim: E depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E disse-lhe: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. E mais um texto, amado, só para completarmos dessa leitura bíblica, que está também em Lucas, no capítulo 17, no versículo 20. E que nos diz assim: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondendo-lhe, ele disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus já estava entre eles, porque o reino de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo, que estava em carne por sobre a terra. E veio, além de poder para vencer o mal, ele veio também para poder proclamar o seu evangelho e trazer a salvação para a todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador e aceitam seguir a Jesus e os seus ensinamentos. Então, estes 70 discípulos do qual nos fala a leitura bíblica, eles foram levados para poder, foram enviados para poder vencer o mal, para poder vencer os espíritos. Mas eles não podiam vencer o mal, eles como discípulos, porque o vencer o mal estava apenas para Jesus Cristo. Só ele podia aniquilar o mal, só ele podia enfrentar ao príncipe das trevas, como nos é colocado aqui na palavra bíblica. Então, se nós observarmos, se nós pensarmos, bem, Deus, ele criou o mal? Claro que não. Com certeza não. Deus criou todas as coisas e em Gênesis no capítulo 1, versículo 31, nos mostra que Deus criou e viu que era boa todas as coisas. No entanto, então, poderíamos fazer a pergunta: ok, como é que surgiu o mal? O mal surgiu dos anjos criados por Deus que queriam ser idênticos a Deus, queriam ser iguais a Deus, queriam ter o poder de Deus. E nós sabemos que isso não é possível. Nós sabemos que Deus é único. Nós sabemos que Deus, ele é o Todo-Poderoso, o Onipotente, o Onisciente. Então, ele não poderia ser, os anjos não poderiam ser comparados com Deus. Em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, ali também nesta carta é falado do pecado destes anjos que usurparam ser igual a Deus. Então e Deus colocou eles como que num castigo para aguardar o juízo final. Então, Deus, ele é único, sempre foi e sempre será único. Ele nos dá a possibilidade de discernirmos sobre o bem e sobre o mal, dá-nos a possibilidade de nós nos afastarmos do mal. Ele nos orienta e nos ensina para isso. E nós vemos que o príncipe das trevas, ele está colocando na nossa vida, no nosso caminhar, a cada dia, as armadilhas para que ele possa nos desvencilhar do caminho que Deus tem colocado.
Nós temos que ter um único foco, uma única meta, e essa meta é nosso Senhor Jesus Cristo, essa meta é estarmos com Deus eternamente nessa comunhão com Ele. Então, o mal ele veio também para poder, até de uma certa forma, nos ajudar a nos orientar segundo aquilo que é a vontade de Deus. Então, o nosso texto fala, eu via Satanás cair como o raio do céu. Então, isso significa que Jesus vindo como o Filho de Deus, como o Deus vivo, encarnado num homem, ele ali já estava vencendo este mal. Ele ali já estava aniquilando este mal. Mas isto acontecerá definitivamente quando Deus enviar o seu Filho para buscar as suas primícias, e depois, então, ele poder definitivamente prender ao príncipe das trevas nesse lugar que ele tem preparado para ele, para que ele não possa mais ter poder por sobre o ser humano, por sobre a criação de Deus. Então, no reino dos céus, no reino de Deus que se aproxima através de Jesus, Satanás perdeu o seu poder. Este é um fato. Então, ele não tem tanto poder quanto ele imaginava que teria para poder tirar o discernimento de todas as pessoas do bem e do mal e levar para este caminho do mal. Se nós observarmos, amados, o trabalho que Deus faz através de seu Filho Jesus Cristo para todo ser humano ou para toda alma que já está no além, então é um trabalho de salvação, é um trabalho onde tem uma promessa enorme de podermos viver uma eternidade junto com Ele, uma comunhão eterna junto com Ele. Então ele tem uma promessa de vida eterna para todos aqueles que o seguem. Vamos pensar então a questão do mal. O que o príncipe das trevas tem para nos oferecer? Qual é a sua promessa? Ele sabe que o trabalho dele é muito pequeno perante o trabalho de Deus, mas o trabalho que ele faz é para poder nos afastar de Deus, nos afastar da promessa de Deus, nos afastar do caminho que Deus tem traçado para que nós possamos então seguir e alcançarmos essa glória eterna, que nós possamos alcançar esta eternidade com o Senhor. Então nós precisamos discernir, nós precisamos escolher se nós bem vamos atender e servir a Mamon, que é o príncipe das trevas, que é o Satanás, ou se nós vamos servir a Deus, o nosso Senhor e Salvador. Então nós temos a possibilidade de escolher e não queremos escolher errado. Porque se escolhemos errado, nós também vamos viver na escuridão, como está previsto para aqueles anjos que foram contra Deus. Então nós não queremos ser desobedientes a Deus. Então nós não queremos deixar com que a influência do mal esteja por sobre nós. E nós observamos a cada dia o que acontece por sobre a terra, por sobre a face da terra. Não vivemos dias de apenas um mar de rosas, onde está tudo tranquilo. Não, porque o príncipe das trevas ele ainda está tendo poder por sobre o ser humano. E ele induz o ser humano ao erro, ele induz o ser humano a praticar o mal. E nós temos que discernir isso. Nós temos que saber o que é bom, o que é ruim. Nós temos que saber o que é mal e aquilo que não devemos fazer. Deus nos dá essa capacidade. Deus mostra para nós o que é o bem ou o que é o mal. E nós precisamos estar sempre focado em fazer este bem que Jesus nos tem orientado a fazer. O apóstolo Paulo ele falou uma vez, tem uma passagem onde ele diz que ele praticava o mal que não desejava, mas não fazia o bem que deveria. Então nós temos que ficar também atentos a esse texto e podemos então fazermos o bem, praticarmos o bem que Jesus espera de nós, que Deus espera de nós. E isso significa o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. E aí nós vamos estar praticando o bem que o Senhor espera de nós. Olharmos para o futuro e termos Jesus Cristo como nosso Senhor, reconhecermos Ele como nosso Salvador, seguirmos os seus passos, seguirmos as suas orientações, para que nós possamos ter essa salvação que Ele nos tem prometido.
Então, o mal ele não está tão somente pelo mundo. Ele vem, se infiltra também dentro da igreja quando nós temos desavenças com os nossos irmãos, quando nós temos desavenças com os nossos servos, quando nós estamos numa situação de crítica e não de poder ter a aceitação. Nós não queremos fazer as críticas, nós queremos ter a aceitação daquilo que o Senhor nos tem oferecido. Então nós temos que resistir às ofertas que o príncipe das trevas nos faz. E por último, amados, nós queremos ver que em algum momento, no dia da vinda do Senhor, ele virá para arrebatar as primícias do Senhor, as primícias de Deus, e levará para as bodas do Cordeiro. E enquanto isso, virá também por sobre a terra a grande tribulação. E o Satanás também vai ser preso. E enquanto ele está preso, ainda haverá a possibilidade da existência do mal, porque ainda a natureza pecaminosa do homem vai estar fazendo com que ele possa cair e fazer e praticar esse mal. Mas numa sequência, o príncipe das trevas ele vai ser definitivamente vencido pelo Senhor, definitivamente vencido por Deus, e será jogado no lago de enxofre. E ali então acabou-se para ele, acabou o mal, e aí tudo prevalecerá segundo aquilo que Deus tem prometido, tem feito e tem orientado para que a paz ela seja eterna para aqueles que estão na eternidade com Deus. É isto, amados, que nós possamos nos desvencilhar do mal, fazer o bem e buscarmos estarmos na comunhão com Cristo, para podermos então definitivamente no dia do Senhor estarmos prontos para adentrar a este reino. Uma boa noite a todos, até sempre, e que Deus os abençoe. Até sempre.